Olá, queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez para falarmos sobre o verdadeiro pentecostalismo. Hoje, a aula 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Vamos orar? Pai, nós pedimos, Deus, que nesse dia o nosso coração seja cheio mesmo, Deus, do fervor que vem do Teu Espírito, Papai. Que o meu irmão, que a minha irmã sejam, Deus, abençoados nesse dia, Deus, com a sabedoria, a revelação, o discernimento que o Teu Espírito traz para nós. Que hoje seja um dia alegre, abençoado, cheio, Deus, das bênçãos do Senhor, para cada um que estiver nos assistindo, para cada um, Deus, que tem buscado, Deus, ser cheio do Teu Espírito Santo e que tem vivido, Papai, esses dias na dispensação da Tua vontade, da Tua graça. Muito obrigado, Papai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Texto áureo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O que é dissolução? Ato ou efeito de dissolver, desagregação, decomposição. Mas enchei-vos do Espírito. Paulo escreve aos Efésios. Verdade prática. Ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então é muito interessante você não confundir o momento de ser cheio do Espírito Santo com uma vida cheia do Espírito Santo e com a salvação da sua alma, ok? Carta de Paulo aos Efésios. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só que interessante. Para ser cheio do Espírito Santo, então você precisa ter uma vida de louvor, a parte branca, depois na parte vermelha uma vida de gratidão e depois na parte branca de novo, uma vida de humildade, de sujeição, de realmente estar disposto a servir uns aos outros. Se isso não acontecer com você, o que vai acontecer? A frieza espiritual. É uma múmia, realmente, a pessoa que não tem o fervor espiritual. Ela paralisa. Essa frieza espiritual paralisa as pessoas. Você vai orar, a pessoa não ora direito. Você vai ler uma palavra, a pessoa não acompanha. A pessoa não quer estar em comunhão. A pessoa está praticamente, é um morto-vivo. Por isso eu botei essa figurinha dessa múmia aí. Não se espante não, não se assuste não. Para que você entenda que aquela pessoa que não vive o fervor espiritual, ela realmente vai ter dificuldade. Porque a vida, para se ter um fervor espiritual, ela tem algumas coisas básicas. Vamos lá. As disciplinas espirituais. Uma delas, por exemplo, tempo de meditação. Separe tempo para meditar na palavra. Eu fiz a pergunta semana passada, qual foi a última vez que você leu um livro inteiro? Separe um tempo, acorde mais cedo ou antes de dormir, separe um tempo na hora do seu almoço. Amados, isso é muito importante, mas leia e medite naquilo. O ideal é que você faça de manhã, para que você passe o dia todo meditando, para que as situações te levem a meditar no que você realmente leu pela manhã, para que você tenha esse tempo. Meia hora se você acordar mais cedo. Se acordar às 8, acorde às 7h30. Tenha esse tempo sozinho com Deus, de preferência, realmente, aonde você tiver conforto, tiver ali um espaço para você poder meditar, bem iluminado, arejado, um lugar gostoso para você realmente ouvir a Deus todos os dias. E passe o restante do dia com aquela palavra. O jejum, para aqueles que podem, né? O jejum não é uma religião, mas é um tempo de consagração a Deus e é muito importante para nós, cristãos, que procuramos ser cheios do Espírito Santo. E a racionalização sistemática do pecado. Você tem que ter respeito e reverência. As pessoas estão perdendo isso, estão racionalizando o pecado. Ah, mas isso não é pecado. Ah, isso não... Pecado é pecado. Tudo aquilo que te tira do centro da vontade de Deus, que te faz errar o alvo, é pecado. Tudo aquilo que entristece o coração de Deus, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, é pecado. O pecado te afasta de Deus. Por isso, irmãos, não faça isso, não racionalize, não se sinta à vontade. O pecado precisa ser um acidente. E nós precisamos entender isso muito bem e praticar. Amém? A lógica espiritual é muito simples. Se há fervor espiritual,
há desejo pelas coisas de Deus. Se não há fervor espiritual, há desejo pelas coisas do mundo, pelas coisas o quê? Carnais. Algumas práticas antigas, que precisamos entender e valorizar e praticá-las mesmo. Oração, meditação na palavra e tempo com Deus. Você só pode saber a vontade de Deus para a sua vida se você tem tempo com Deus. Não se apegue ao tempo de Deus das outras pessoas, não. Se você vê alguém cheio do Espírito Santo, não se apegue ao tempo dela, à palavra dela só simplesmente por isso, mas tenha você também tempo com Deus. Seja individual, seja realmente um tempo para você, para que Deus fale com você, para que Deus ponha limite nas suas vontades, para que Deus te mostre qual a vontade dele, para que haja um alinhamento entre a sua vontade e a vontade de Deus, para que haja mesmo uma vida fervorosa na presença do Espírito Santo. Essas práticas, é claro, tornam-se eficazes quando acompanhadas de santificação, humildade, prudência e sabedoria. Aí você alcança a plenitude de Deus em você. Quando você pratica todas as jejum, oração, leitura da palavra, tempo com Deus, buscando santificação para você, buscando humildade, buscando prudência, sabedoria, discernimento de Deus para todas as coisas, aí você vai ser realmente plena. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Com ela, alcançamos uma vida espiritual abundante. Eu creio nisso. O modo de vida do crente em Jesus Cristo não pode ser o mesmo do padrão do mundo. Não viva como o mundo, amados. Vamos nos transformar. Vamos renovar a nossa mente. Olha o que Paulo escreve aos Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É a plenitude do Espírito Santo em você. Você vai viver uma vida de acordo com o que a palavra ensina. Você vai viver uma vida de acordo com aquilo que o Espírito Santo ministra ao seu coração. Você vai viver uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para você. Ou seja, boa, uma vida tranquila, uma vida em paz. Quando a tribulação vier, você vai saber reagir àquilo. Quando as intempéries acontecerem na sua vida, você vai saber o que falar, como reagir, e você vai ter esse Espírito doce dentro de você, chamado Espírito Santo de Deus. Por isso, eu comparo muito o caminhar do cristão com o andar de bicicleta. A obra do Espírito Santo na vida do crente ela é dinâmica, ela não é estática. A bicicleta, se você estiver parado, se você não escorar, você vai cair. Mas à medida que você vai se movimentando, você vai orando, lendo a palavra, praticando, amando o seu próximo, perdoando, você vai caminhando e você vai longe com o seu esforço. Mas se você parar de repente, experimenta fazer isso, está andando de bicicleta e para de repente, o que vai acontecer? Você vai cair. Você vai perder o equilíbrio. Por isso, tenha uma vida equilibrada. Por isso eu comparo a bicicleta. Não tem como você pedalar sem equilíbrio. Você pedalar sem velocidade, a não ser que seja uma coisa estática. E a vida com Deus, ela é dinâmica. Viver cheio do Espírito Santo é o oposto de viver em contendas, confusão, devassidão. Uma vida assim não combina com o servo de Deus. Não tem como misturar, irmãos, o santo e o profano. Nós já falamos sobre isso. O justo e o injusto. O que serve a Deus, que Malaquias fala, e o que não serve a Deus. Um dia nós vamos ver essa separação. Nós vamos ver como é importante, como foi importante para nós viver uma vida na plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito requer responsabilidade, disciplina, vontade, relacionamento pessoal com quem? Com Deus. Identificando uma pessoa, como é que você identifica uma pessoa cheia do Espírito Santo? Olha algumas características, tá, irmão? Isso não é uma regra, não, irmãos. Não é porque você vai ver uma pessoa assim que ela é cheia do Espírito Santo. Você precisa conviver, você precisa sentir isso ao falar, ao ouvir essa pessoa, para ver se ela tem o Espírito Santo. Ela é um testemunho transbordante em todo o tempo. Eu costumo dizer e brincar o seguinte, é como se fosse um copo cheio, transbordando. Ele só transborda se ou você botar mais água ou você encostar nele.
Concorda comigo? Senão ele fica quietinho. Então, encoste em crente cheio do Espírito Santo, encoste em pessoas que amam a Deus, encoste em pessoas que têm uma vida plena, para que você receba um pouco disso também e se sinta motivado a buscar a Deus. Agora, se você já é cheio do Espírito Santo, então use a sua vida para testemunhar e glorificar a Deus. Gratidão, é o que Paulo fala lá no início, e submissão, sujeitai-vos uns aos outros, no amor de Deus. Apoiai uns aos outros, amai uns aos outros, orai uns pelos outros, orai sem cessar, perdoando-vos. A palavra está cheia de dicas para a gente poder realmente ter uma vida cheia do Espírito Santo, salmodiando, cantando, adorando, ou seja, é como se Deus estivesse habitando dentro de nós. E somos templo do Espírito. Por isso, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida transbordante, é ser cheio da graça e da virtude do Senhor. Nós, os professores, não somos perfeitos. Eu achei interessante quando a lição falou nesse assunto. Por quê? Porque parece que aquele que está ministrando é a mais perfeita das criaturas. Uma pessoa disse assim, que gosta muito de ouvir porque sente muita paz. Mas será que o professor está em paz? Será que aquele pastor está em paz? Será que aquele que está ministrando está em paz? Muitas vezes não. Nós não somos perfeitos, mas precisamos entender o seguinte, que precisamos sempre aprender de Deus. E Ele usa as pessoas para nos ensinar. A alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. E aí vem para nós, se você não tem um espírito pronto para aprender, fica uma pergunta, qual pergunta? Que espírito tem dominado a sua vida? Certa vez naquele alojamento, eles perguntam para Jesus, Senhor, só quer que a gente mande descer fogo do céu? Jesus fala, vocês não sabem de que espírito vocês provêm. Ou seja, qual é o espírito que domina a sua vida? É o Espírito Santo? Então esteja pronto para aprender. Com a pessoa mais improvável, você pode aprender algo que venha de Deus. Porque a experiência dela, somada à sua experiência, traz para você o propósito de Deus muitas vezes na sua vida. Amém, querido? O significado de ser cheio do Espírito é ter a vida cristã plena do Senhor Jesus em você. Na semana, no culto, no trabalho, na escola, na rua e em casa, no lar. Por que eu coloquei a semana? Porque a pessoa às vezes passa a semana inteira numa vida totalmente descompromissada, numa vida desregrada, numa vida completamente absorta de Deus. Aí ela vai para o culto domingo. Já na segunda-feira, ela volta para aquela vida. Na escola ela é uma beleza, em casa não é. O marido que é cristão em casa e não é, e é na igreja, ou que é na igreja e não é em casa. Irmãos, vamos andar em harmonia com o nosso testemunho. As pessoas estão de olho, as pessoas estão observando e nós precisamos anunciar Cristo, não só com palavras, mas muitas vezes com atitudes, amando as pessoas que precisam ser amadas. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo. O que é remir? É tornar a conseguir, obter, resgatar o tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo está escrevendo aos Efésios dizendo isso. Por quê? Os dias são maus. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai vencer cada dificuldade, cada obstáculo, firmando os seus olhos naquele que te chamou, naquele que te ama, naquele que deu a vida dele por você. Então, você precisa realmente ser cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, inscreva-se no canal. É algo simples, inscreva-se. Você vai ter acesso a aulas de PowerPoint que eu tenho postado todos os sábados, a palavra que nós temos ministrado na sexta-feira, para que você seja despertado na sua fé, no seu dia a dia, e você possa acompanhar os estudos de escola dominical também, que vão ficando gravados no canal, para que você possa compartilhar com as pessoas. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.